Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho a respeito do erro CORS, que em algum momento você vai estar lidando com ele, algum momento você vai estar lidando com essa situação. E no vídeo de hoje eu quero poder, né, estar te explicando um pouco como que esse erro funciona e como solucionar. Por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Eu estou implementando aqui um projetinho que é um sisteminha de rifa, onde eu tenho aqui essa telinha, né, para poder cadastrar uma campanha. A página está extremamente simples, né? Eu não estou preocupado com a parte, né, de poder estilizar, então tá bem simples mesmo. Isso daí eu faço por último. Estou mais preocupado mesmo em fazer com que as coisas funcionem. Depois eu entro com a parte para poder deixar o layout bonito. Mas o que acontece, né? Quando eu estava implementando aqui essa página e criando a ação aqui do botãozinho criar campanha, eu lidei, né, com esse erro de chorus, um erro que eu já sabia como resolver, mas que quando eu passei por este problema também pela primeira vez, eu me recordei, né, o quanto que eu apanhei, o quanto que eu sofri. Eu lembro que teve uma vez que eu estava estudando e estava fazendo um projetinho com front-end também no Angular. E sem exagero, pessoal, acho que eu fiquei umas 4, 5 horas para poder tentar resolver o problema. E era um problema besta, um problema bem simples. Então, por já ter passado por isso, né, e ter passado agora aqui de novo, eu decidi estar fazendo esse vídeo. Eu fiz uma anotação aqui, explicando de uma forma bem simples, né, o que seria esse erro de chorus. Basicamente, né, ocorre quando o navegador web impede que um script em uma página web faça solicitação a um domínio diferente da sua própria origem. Isso é uma medida de segurança implementada pelos navegadores para evitar que sites maliciosos acessem dados sensíveis de outros sites sem permissão. Aí eu coloquei aqui um exemplo. O erro pode ocorrer quando uma página web, e nesse caso eu estou dando um exemplo aqui do Angular, ainda mais o Angular, né, que casa muito bem com Java, e que roda, né, por padrão na porta 4200, então a gente executa ele, né, localhost na nossa máquina 4200. Então eu coloquei aqui esse exemplo, quando uma página que está na localhost 4200 manda uma solicitação, né, no caso para o nosso back-end, para poder obter, por exemplo, a lista de campanhas ou para poder salvar uma campanha em outro endereço, né? No nosso caso, né, o nosso Spring, ele roda no localhost 8080. Aí talvez você vai me dizer, poxa, mas ambos estão rodando localmente. Sim, ambos estão rodando localmente, mas esse erro já ocorre pelo simples fato da página da, da, da porta, né, de origem ser a 4200 e o meu back-end está rodando numa outra porta, numa porta diferente. Então esse erro ele vai ocorrer. Aí eu coloquei aqui, se o localhost 8080, que é onde sobe nosso projeto, né, do Spring, ele não estiver configurado para receber e para permitir, né, receber essas solicitações, né, do localhost 4200, que é onde está o Angular, um erro parecido com este ocorrerá. Você vai tomar aqui este erro, né? Você está tentando mandar uma solicitação para sua API, né, que está rodando no Java Spring na porta 8080/campanha. A origem, né, de onde está partindo essa solicitação é um localhost 4200, que é onde está rodando aqui o nosso front-end, e vai falar, né, que basicamente vai falar que você não tem permissão. Essa origem, ela não tem permissão. Então, basicamente é isso, né? Como uma medida de segurança, os navegadores implementaram todo esse conceito aqui do CORS, onde uma página ela não pode fazer uma requisição, por exemplo, HTTP, para uma outra origem, se esta outra origem não permitir. Você tem que deixar de forma bem clara, de forma bem explícita no seu servidor, que o meu localhost 4200, o meu front, nesse caso, ele tem essa permissão. Se isso não estiver configurado, né, no seu servidor, no seu back-end, esse erro vai ocorrer. Então, como vocês podem ver aqui, né, eu deixei aqui a minha solução até comentada. E o que acontece? Se a gente der um comando aqui, ó, um console, por exemplo, a gente vai ver que deu o erro. Exatamente o erro que eu coloquei lá nesse textozinho aqui, tá vendo? Esse erro de
de Chorus. Por quê? Porque nessa página aqui, assim que ela abre aqui, né, o barra campanha, eu já estou mandando a requisição GET para poder obter todas as campanhas. Porém, o meu Chorus não está configurado. Então, para a gente configurar, como que a gente iria estar fazendo, né, no projeto Spring Web? A gente ia criar uma classe, a gente ia implementar aqui esse Web MVC configuração, configure, e com isso a gente ia estar dando, né, a permissão para que o meu endpoint, que está aqui numa property, que é justamente esse localhost 4200, ou seja, esse localhost 4200 ele vai passar a ter permissão. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou sobrescrevendo esse método add course mapping, beleza? Eu estou dizendo que a minha origem, que é o localhost, né, 4200, certo? Meu localhost 4200, ele vai estar mapeado, né, com todos os endpoints, ou seja, tudo que vier de localhost 4200 barra qualquer coisa, né, barra campanha, seja o nome da página que for, vai estar funcionando, certo? Vai estar permitindo, e os métodos permitidos, no caso, seria o GET. Então, para o localhost 4200, para qualquer URL que vier de localhost 4200, né, barra campanha, barra usuário, barra o que for, para o método GET, eu estou adicionando esse chorus, eu estou dando a autorização. Então, se eu subir aqui de novo o projeto, e eu simplesmente der o Enter, você vai ver que o erro não ocorreu mais. Olha que legal. Olha que bacana. Legal, né? Como eu disse, né? Tá tudo muito simples. Eu não estou fazendo a formatação ainda, né? Tá bem feio, por sinal. Mas o erro já não ocorreu mais. Ele foi no back-end e ele conseguiu estar retornando, né, a minha requisição. Se eu for aqui em rede, aqui em campanha lá, ele tá aqui o objeto todo mapeado, todo bonitinho. Vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Na hora de colocar os métodos permitidos, e se eu colocar um post, por exemplo? Considerando que para poder listar aqui todas as campanhas, eu já estou utilizando um GET, né? Que é a boa prática ali do RESTful. E se eu colocar um post? O que aconteceria? Bom, somente o post deveria ser liberado, né? Como isso daqui é um GET, em tese, já deveria ocorrer aquele problema novamente, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Aconteceu, exatamente. O erro voltou a acontecer. Por quê? Porque para este endpoint e para este mapeamento, né, que no caso seria para todos, eu estou dando permissão desde que o método seja post. Então, se eu já volto aqui para o get, aí o programa nosso já volta a funcionar, né, normalmente, né? Vou mandar aqui a requisição de novo. Beleza, foi. Já subiu aqui a nossa aplicação, né, na porta 8080, foi. E se eu mudar aqui, em vez de ser barra qualquer coisa, né, esse asterisco significa qualquer coisa, se eu colocar que eu só quero um get para o endpoint, né, para URL aqui de usuários, por exemplo. Lembrando que aqui, ó, ele está em barra campanhas. Então, já seria algo diferente também. Então, em tese, este erro também deveria ocorrer novamente. E ocorreu novamente. E se eu quiser apenas, de fato, para a campanha? Ou seja, se a minha origem, né, se a minha URL for barra campanha, dentro do localhost 4200, né, como havia mostrado aqui, permita. Então agora ele tem que voltar a permitir. Voltou a permitir. Mas aí se a minha URL aqui for campanha com 2A, por exemplo, já daria o erro novamente, entendeu? Então esse vídeo é mais um vídeo muito simples, muito curto, muito objetivo, mostrando aí um pouquinho de como que a gente pode estar trabalhando aí com Chorus. Nesse caso, eu quero poder estar permitindo tudo para o localhost 4200. Eu também não quero estar definindo os verbos, né? Sendo assim, os métodos, sendo assim, ele vai permitir tudo, entendeu? Se eu deixo apenas sem passar os verbos, tanto get quanto post, ele consegue estar liberando, né, normalmente. Que eu vou fiz isso daqui, né? Campanha visual, vou colocar aqui qualquer coisa. E agora eu vou salvar, né, esse registro. E vamos ver lá. Olha lá, eu fiz um push.
um post que eu mandei. Deixa eu ver se aqui no Rede eu consigo estar mostrando para vocês. Aqui é um post e deu 200, deu ok, ou seja, deu certinho. Entendeu? O get também, né, para poder estar buscando as campanhas também funcionou perfeitamente. E para fazer isso, como eu disse, né, você vai criar uma classe, você pode estar implementando aqui o WebMVC, você passa, né, as rotas permitidas, o endpoint permitido, você passa os métodos que você quer, se todos ou se você quer específico, e você não pode esquecer de colocar aqui, né, @configuration, para que o Spring possa estar gerenciando essa classe para você, e também essa anotação enable WebMVC. Beleza? Basicamente, esse é um vídeo bem simples, né, ensinando a como configurar o Chorus de uma forma global, sem utilizar o Spring Security, que também, né, dá para poder fazer isso com o Spring Security, mas nesse caso, como eu ainda não fiz Spring Security, ele ficaria configurado dessa forma. Ou até mesmo, né, você pode dar permissão aqui para seus controles de forma específica, né? Então, por exemplo, vamos supor que você só quer apenas essa controller. Você pode fazer aqui dessa forma também. Você coloca a anotação aqui na própria classe, aí você passa também o endpoint, e toda vez que vier, né, uma requisição para barra campanha também funciona. Mas eu prefiro configurar aqui do jeito que eu mostrei aqui no vídeo, porque é uma forma global, né? Você não precisa ficar fazendo em controller por controller, né? Aqui você já configura de uma forma global. Basicamente é isso, tamo junto, galera, grande abraço, valeu, é nóis, tamo junto.